Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Deus disse a Abraão: vai para junto de ti, conhece a ti mesmo e completa o teu ser. A busca da autodescoberta é desencadeada pela voz de Deus, que pode ser ouvida nos redutos do coração, estimulando a alma a descobrir os mistérios da criação. Mas, quando o homem fica emaranhado nos pormenores da interação kármica, essa voz muitas vezes é ignorada. Inevitavelmente, o intelecto humano cai na armadilha do preocupar-se demais com os detalhes da vida. Todos podem aprender com a conversa ouvida entre o tordo e o pardal. Disse o tordo ao pardal: eu gostaria de saber por que os seres humanos ansiosos preocupam-se tanto e estão sempre a correr. Disse o pardal ao tordo: amigo, penso que isso deve ser porque não tem um Pai celeste como o que cuida de mim e de você. Um método infalível para fugir do egocentrismo pode ser encontrado no princípio do desapego do fruto da ação, como adotado pelos Budas e Bodhisattvas. O Mestre Jesus Cristo também ensinou esse princípio quando disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Por um momento, façamos uma pausa para nos certificarmos de que compreendemos o profundo significado desse provérbio, pois que é essencial para a compreensão da psicologia pessoal. Quando o indivíduo entra na vida, inevitavelmente dedica-se plenamente a ela. É exatamente essa dedicação que coloca em movimento as forças que, em algum momento, farão com que ele perca sua vida. Explicarei aos estudantes essa lei universal. Superai a idolatria e ganhareis a vida eterna. O primeiro mandamento que Deus deu a Moisés diz: não terás outros deuses diante de mim. Se endeusamos a nós mesmos e ao nosso estilo de vida, somos ao mesmo tempo idólatras de nós mesmos e apegados a nós mesmos. Aos poucos, o grande legislador tirará de nós a vida à qual nos afeiçoamos, pois ele disse: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é vosso amante divino. Ele diz: quero todos vós, nada menos será suficiente. Se vos derdes a mim por inteiro, dar-me-ei por inteiro a vós. Mas, se abrirdes caminho para a parte vossa, que está separada de mim, o ser separado, e vos colocardes à vossa direita, na condição de deuses, será escrito no vosso livro da vida que colocastes vosso Deus adiante de mim e, portanto, entrastes na auto-idolatria. Desse modo, o karma estará sobre vós e vossos dias na terra serão limitados. Além disso, porque não me destes passagem, tirarei de vós a identificação divina que vos dei, já que vos dotei de um ser crístico feito à imagem e semelhança da minha individualidade. Portanto, se desejardes tornar vosso ser permanente no meu ser, deveis entregar o eu inferior para o eu maior. Assim procedendo, ganhareis a vida eterna. Portanto, aquele que perder a vida por amor a mim, encontrá-la-á novamente.
O serviço altruísta leva à liberdade. Para a pessoa que não contribuiu de forma altruísta para o bem-estar de outras, é difícil livrar-se do sentimento que tem todos os dias de que a vida é uma luta. Disse certa vez o mestre Ascenso Saint-Germain: é sempre o sentimento de luta que cria a luta. Se quereis realmente superar o sentimento de luta, recomendamos que vos engajeis sistematicamente no serviço altruísta em benefício de outrem, pois, pouco a pouco, a amabilidade que concedeis abrirá as portas para a senda espiritual da autodescoberta que causa alegria. O perigo presente no vosso serviço supostamente abnegado é que este pode não ser altruísta de todo, mas realizado para que todos pensem bem de vós. O Rabi Jesus Cristo advertiu a aqueles que declaravam estar engajados no serviço altruísta, mas que o faziam publicamente de maneira que todos vissem. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. A chave para a liberdade está em servir e buscar. Que o vosso serviço seja constante e a vossa busca não tenha o objetivo de forçar a entrada nos mistérios da vida, mas sim uma dócil expectativa que favoreça a descoberta. A mente analítica desnuda a alma. Um dos obstáculos com o qual podeis vos deparar na busca pela descoberta do eu verdadeiro é a tendência de analisar a vós mesmos e aos outros. A mente analítica desnuda a alma, ao mesmo tempo em que lhe destrói a estrutura. Tão delicada é essa estrutura que deveis mantê-la intocada e protegida das mãos da razão humana. Analisar o eu humano sem levar em consideração o componente divino, que é o eu superior, é como usar o método da queimada que acaba tanto com o joio como com o trigo e deixa desconfortável a alma indefesa. Semelhante disposição tem aqueles que tentam desprogramar as convicções religiosas das pessoas e que de forma violenta arrancam não somente as ideias que consideram perniciosas, mas também a estrutura de contato da alma com Deus. É como se suas mentes fossem arranhadas com conchas de ostras. Muitos que na vida presente passam pela desprogramação não conseguirão nesta vida restaurar a fé. Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. A violência era um ataque direto contra o reino de Deus em manifestação nas pessoas de João Batista e Jesus Cristo, e ainda hoje é dirigida contra as almas. Nos processos terapêuticos, às vezes a mente sofre a violência da análise feita por algum terapeuta insensível. Isso pode ser prejudicial para a alma desatenta. É comparável aos soldados de Pôncio Pilatos que despiram Jesus de suas vestes antes de o pregarem na cruz. Os que analisam a mente, o coração, a alma e o espírito dos outros, sem ajudar a construir os pilares da consciência de Deus naqueles templos, prestam um desserviço a todos. Essa visão não unificada do ser como um todo não tem a chamatrina, na verdade, a divindade interior, por centro divino da identidade. O reino de Deus é a consciência de Deus. O significado interior da palavra reino é consciência. Tanto João quanto Jesus personificavam o reino enquanto consciência de Deus. Naqueles dias, alguns não estavam dispostos a se submeter a João e a Jesus
para aprenderem a se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eram muito orgulhosos para passar pela porta estreita, para passar pelos testes diários, até que a grande lei pudesse conferir-lhes a divina aprovação. João e Jesus experimentaram a violência contra suas pessoas. Um dos resultados dos seus testemunhos foi que muitos decidiram se tornar seus discípulos. Estavam resolutamente determinados a forçarem a entrar no reino a consciência de Deus. Que nossos estudantes, então, revitalizem sua determinação de entrarem legitimamente no santuário interior do ser. Recomendamos que pela prece comovente e pela meditação profunda desenvolvais um sentimento de doce entrega ao propósito cósmico, uma vez que este vos diz respeito, embora essa proposta não seja do vosso conhecimento. A fé na universalidade de Deus. Os grandes mestres, tanto ascensos quanto não ascensos, alcançaram a realidade pela fé permanente na constância da lei cósmica. Ninguém alcançou a realidade usando somente o intelecto ou sondando as cavidades do subconsciente. Além disso, provou-se que um indivíduo não pode descobrir o bem esquadrinhando o mal. Somente pela fé na universalidade da paternidade de Deus e pelo sentimento de estar sendo nutrido pela maternidade de Deus, pode uma pessoa abordar a filiação divina com as energias do Cristo universal que doam vida. E por meio disso, a alma é nutrida com o leite e o alimento da palavra vivente. Em proporções maiores ou menores, a humanidade ignorou os mandamentos divinos que os grandes manus ou legisladores que patrocinaram as raças e religiões mundiais lhe transmitiram. Que pena! Ignorar as diretrizes das escrituras sagradas do Oriente e do Ocidente dá ao indivíduo as folhas secas do secularismo, os sofismas e a ciência sem Deus. O homem coloca a si mesmo no trono da divindade quando Deus ali não está. Muitos homens, considerados deuses, vagam pela terra. Esse enfoque é destrutivo para a alma e suas aspirações religiosas. A realidade afasta a dualidade. A verdade mais importante que o homem pode descobrir é a realidade. Quando toca a borda das vestes da realidade e constata que é um ser real, ele deixa para trás as demonstrações dos sentidos humanos. Na realidade, não há necessidade de classificar os relatórios que os 5 sentidos fazem a todo momento. É preciso somente que o homem entre no reino dos sentidos espirituais para compreender que, no final das contas, é um ser real. Essa realidade evita o dualismo, pois somente Deus é real, e Deus e o homem estão unidos e não separados. O homem sabe que é a extensão de Deus na terra, que é as mãos e os pés dele. Ele é de Deus, e Deus está tanto com ele quanto nele. Por isso, ele, o criado, não está só, mas para sempre um com o seu Criador, o Ser Eterno. Desembaraçado do pensamento e do sentimento dualista, o homem entrega-se por completo e de forma tão intensa à escalada espiritual da consciência que se funde no núcleo da realidade, no grande sol central. Deus é, enfim, glorificado no homem e o homem é glorificado em Deus. Essa é a realidade suprema. Em um instante, Deus ensina mais ao homem do que este aprenderia em milhares de anos, remexendo as ruínas de um continente submerso ou de uma civilização soterrada. Deus é o Criador, e ele instrui o homem quando este se torna um discípulo de sua essência criativa. O homem precisa saber o que fazer e como fazê-lo. Se ele souber o que e o como de sua existência, entrará em uma relação vívida com o Deus do seu ser. Esse relacionamento é forjado pela devoção pura
na presença divina. Sem tal devoção, o homem jamais será capaz de transmitir ensinamentos elevados para outra pessoa. Jamais será capaz de mostrar aos outros, seja pela palavra falada, seja pela palavra escrita, como a alma pode crescer em estatura e na sabedoria de Deus. Ele falhará em mostrar à alma como criar as asas que a levarão a alçar voo em direção ao sol. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.